O mundo nunca esteve tão quieto. Não era o silêncio sereno de uma noite de verão, ou a paz de uma floresta intocada, mas um silêncio que pesava na alma, como o vácuo gelado e absoluto do espaço. Era a ausência de som, a aniquilação total de todo o ruído, de toda a alegria e de toda a vibração que dá vida à existência. As cidades, outrora cheias de vida e movimento, tornaram-se estáticas. Pessoas paralisadas em meio ao caminhar, suas expressões vazias, como estátuas de cera em um museu esquecido. Os céus, antes vastos e azuis, pareciam um quadro desbotado, sem brilho ou profundidade, um teto de gesso cinzento rachado. A própria essência da realidade se desfazia, e a vida em sua forma mais fundamental parecia perder o seu significado. Até as memórias, que deveriam ser fixas e imutáveis, pareciam desvanecer em uma névoa cinzenta, levando consigo o propósito e a história de tudo que um dia existiu. Não foi um evento explosivo, mas uma dissolução gradual e insidiosa. Um sussurro de desespero que se espalhava por toda a existência, consumindo a vontade de lutar e a esperança de um futuro. A anomalia se manifestou não como uma fenda no céu ou um portal rasgado, mas como uma mancha negra, um buraco pulsante no tecido da realidade, que se expandia a partir de um ponto único, devorando a luz, o som e as esperanças de qualquer um que ousasse olhar para ela. Era a sombra universal, uma entidade de outra dimensão, que se alimentava não da matéria ou da energia, mas da vontade, da essência e das emoções dos seres vivos. Sua presença era a própria entropia do espírito, a força que levava tudo ao nada, deixando para trás apenas a apatia. No seu santuário, o Doutor Estranho sentiu a ameaça não com a magia, mas com o próprio tempo, que começava a congelar e a fluir de forma imprevisível, como um rio agitado em um pesadelo. Seus feitiços se tornavam ineficazes, suas runas se desfaziam em pó ao simples toque. Ele viu, em visões fragmentadas e dolorosas, um futuro onde os heróis, os pilares da esperança, se transformavam em meras cascas vazias, desprovidas de propósito e paixão. O olhar nos olhos de Goku era oco, a aura de Superman era fria, a dignidade de Thor era um fantasma. Ele soube que a única esperança, a única chance de restaurar o equilíbrio, era reunir os mais poderosos para confrontar a ameaça. Mas o tempo era curto, e a sombra agia rápido, infectando cada universo com a sua apatia. A convocação do Doutor Estranho ecoou pelas dimensões, alcançando os corações dos guerreiros mais poderosos. Goku, em seu planeta de treinamento, sentiu uma fraqueza que nunca tinha experimentado. Era como se a própria energia de sua alma estivesse sendo drenada, deixando vazio e indiferente. A alegria de lutar, o motivo de sua existência, parecia um conceito distante e sem sentido, uma paixão que não existia mais. Ele se viu questionando a utilidade de todo o seu treinamento. Por que o lutar? Se o resultado de cada batalha seria apenas mais uma luta, por que se fortalecer se no final tudo se tornaria um nada? Essa dúvida se tornou um veneno em seu coração guerreiro, e por um instante, a imagem de seus amigos e familiares parecia desfocar, perdendo a importância que um dia tiveram. Em Metrópolis, Superman sentiu o sol, sua fonte de poder, pulsar com dor, e os cristais de memória de Krypton, a única ligação com seu passado, se transformaram em cinzas escuras. A dor da perda, que ele havia transformado em força, foi corrompida. O medo de perder sua identidade, de ser apenas uma sombra do herói que um dia ele foi, tomou conta de sua mente. E ele se viu questionando o propósito de sua existência. Se o meu mundo de origem já não existe, e as minhas memórias são apenas fantasmas, o que eu estou realmente defendendo? A sombra sussurrava em sua mente. Você é um alienígena, um fantasma. Não há lar para você aqui. Em Asgard, Thor sentiu o poder de Mjolnir minguar. A conexão com seu pai e seu reino, se tornando fraca. Ele se viu questionando-se. No fim das contas, ele era digno do seu poder. Se a sua herança não passava de uma mentira, e se a sua dignidade não era apenas um fardo pesado demais, a sombra o fez duvidar de tudo que ele acreditava. E ele se viu como um mero fantoche de seu pai, Odin, e não um verdadeiro Deus. A cada instante, a fúria e o orgulho que lhe davam força se esvaíam, e ele se sentia apenas um mortal impotente. Em Konoha, Naruto Uzumaki sentiu uma ruptura em seu chakra, e a raposa de 9 caudas, em seu interior, parecia estar perdendo sua fúria e sua vitalidade. Em uma ilusão cruel, ele viu todos os seus amigos o rejeitando, o acusando de ser o monstro que a raposa de 9 caudas sempre foi. Ele viu a si mesmo, o garoto solitário de Konoha, incapaz de criar laços verdadeiros, e a dor de sua infância voltou com força total. A sombra sussurrava: você é, e sempre será sozinho. Todos os seus laços são frágeis e ilusórios. Eles nunca foram seus amigos de verdade. Em Nova York, Batman sentiu uma névoa de dúvida tomar conta de sua mente, questionando se sua luta contra o crime era realmente significativa.
Se ele era apenas um homem vestido de morcego lutando contra o inevitável um ciclo de violência que nunca terminaria, a sombra o fez reviver a morte de seus pais, mas não como um trauma a ser superado, mas como uma falha que o marcou para sempre. Instante. O desespero se tornou um veneno em sua mente. Você falhou em salvar seus pais, e falhará em salvar este mundo, a sombra afirmava. O mesmo aconteceu com o Homem-Aranha, que sentiu uma paralisia incomum em seu sentido aranha, como se o perigo não importasse mais, e o fardo de proteger sua cidade fosse uma tarefa sem fim. A responsabilidade de seus poderes, que antes era uma motivação, se tornou uma prisão. A sombra sussurrava que ele nunca seria bom o suficiente, que suas falhas sempre resultariam em tragédia, e que o peso do mundo era pesado demais para ser carregado por um garoto. Em alto mar, Monkey D. Luffy sentiu o mundo perder a cor e o sabor, e a ideia de se tornar o rei dos piratas parecia um sonho inútil, sem sentido ou propósito. A sombra tirou a alegria de suas aventuras, e a única coisa que ele sentia era o vazio. Ele se viu em um navio fantasma, sem tripulação, e seu tesouro, o One Piece, era uma caixa vazia, uma promessa que nunca foi cumprida. Enquanto isso, em sua casa, Saitama apenas bocejava, sentindo um tédio que transcendia o universo. A sombra tentou atacá-lo, mas seus ataques simplesmente o ignoravam, como se ele fosse um fantasma. O herói careca era um vazio em si mesmo, e a sombra não podia consumir um nada. Todos se materializaram no centro da anomalia, onde a sombra universal se manifestava como um buraco negro pulsante. O Doutor Estranho, com a voz carregada de urgência, explicou a ameaça. O ataque físico era inútil. A única forma de vencer era unir as forças da vontade para criar um foco de luz que a sombra não pudesse consumir. O problema, no entanto, era que a sombra já estava agindo, e sua influência já havia se espalhado por todos eles. O primeiro a ser atingido de forma fatal foi Goku. Ele, que sempre viveu para lutar e se superar, sentiu a alegria de suas batalhas se transformarem em um vazio. A sombra se apoderou de sua mente, mostrando-lhe apenas derrotas e fraquezas. Sua aura do instinto superior, que antes era uma luz dourada brilhante, transformou-se em uma chama azul sem vida, e ele atacou. Superman não com maldade, mas com um vazio de emoções, como se fossem apenas dois robôs se enfrentando sem paixão ou propósito. A luta entre os dois era um espetáculo de poder desprovido de paixão. Superman, vendo o desespero nos olhos de Goku, relutou em lutar, mas foi forçado a se defender. A cada golpe, ele tentava se comunicar, mas Goku estava inerte, e a cada segundo, a sombra sugava a esperança de seu coração. Thor, com Mjolnir, tentou libertar Goku, mas a sombra o atingiu com dúvidas sobre seu valor como Deus. Ele viu-se como um mero fantoche de seu pai, Odin, e o trovão em seu martelo diminuiu drasticamente, falhando em seus ataques. Batman e Doutor Estranho perceberam que o ataque não era físico, mas mental. Batman usou seu intelecto para tentar encontrar um padrão na sombra, enquanto o Doutor Estranho usava magia para proteger a mente dos heróis. Mas o poder da sombra era avassalador, e as proteções mentais do Doutor Estranho começaram a se rachar. A situação escalou para o caos. Naruto e Luffy foram enviados para distrair a sombra, mas foram atingidos por ilusões. Naruto viu todos os seus amigos o rejeitando, o acusando de ser o monstro que a raposa de 9 caudas sempre foi. Ele viu, a si mesmo, o garoto solitário de Konoha, incapaz de criar laços verdadeiros, e a dor de sua infância voltou com força total. Luffy viu seu navio e sua tripulação se desfazendo em fumaça, e o One Piece se tornando um tesouro inútil e sem valor, e seu sonho uma mentira vazia. Eles lutaram contra as ilusões, mas suas forças estavam se esvaindo. A cada golpe, a cada grito, eles se sentiam mais fracos. Saitama, por sua vez, apenas olhava para o cenário, sentindo um tédio tão profundo que a sombra não conseguia encontrar um único ponto de medo ou dúvida para explorar. A sombra tentou atacá-lo, mas seus ataques simplesmente o ignoravam, como se ele fosse um fantasma. O herói careca era um vazio em si mesmo, e a sombra não podia consumir um nada. Foi então que o Homem-Aranha, que estava no limite de sua sanidade mental, teve uma ideia. Ele se jogou na direção de Saitama, e em um último ato de desespero, gritou: Saitama, você é o único que pode nos salvar. Lute de verdade. O bocejo de Saitama parou. Ele viu os heróis, todos os que ele havia ignorado por não serem um desafio, agora em desespero, lutando contra suas próprias mentes. A sombra universal, com sua apatia, se tornou por um instante a coisa mais interessante que ele já havia visto. A expressão em seu rosto mudou de tédio para um foco que ninguém nunca havia visto. Saitama se moveu, não com um soco, mas com uma velocidade que rompeu a própria percepção. Ele tocou em cada um dos heróis, e com esse toque, a sombra que os consumia foi dissipada. A alegria de lutar voltou para Goku, a esperança para Superman,
a autoconfiança para Thor, a amizade para Naruto e Luffy, a sanidade para o Homem-Aranha, e o intelecto para Batman e Doutor Estranho. Agora, com as mentes limpas, eles se uniram em um único ataque. Doutor Estranho criou um portal para o núcleo da sombra, um ponto onde ela era mais vulnerável. Goku e Superman, em uma fusão de energia, criaram um Kamehameha de um poder inimaginável, misturando a força de uma estrela com a de um sol. Thor o energizou com a força de um trovão que partiu o céu em dois, e Naruto e Luffy o impulsionaram com o chakra da raposa de 9 caudas. E a força de seu Gear 5, Homem-Aranha, com sua agilidade, lançou teias que estabilizaram o ataque, e Batman, com sua inteligência tática, calculou o momento perfeito para o lançamento. Mas foi Saitama que deu o golpe final, com um soco que ressoou por todo o multiverso e destruiu a sombra para sempre. Quando a sombra foi derrotada, os heróis caíram de joelhos, exaustos, mas vitoriosos. Goku e Superman, agora com suas auras normais, se olharam com um sorriso de respeito mútuo. Naruto, Luffy e Homem-Aranha celebraram a vitória. Batman e Doutor Estranho trocaram um aceno de cabeça, e Saitama, com um sorriso de satisfação em seu rosto, simplesmente se virou para ir embora. Foi uma luta. Acho que preciso ir ao mercado agora. A promo do feijão vai acabar. A tela escurece lentamente, mostrando a promessa de que, embora viessem de mundos diferentes, Umlacos uniu um laço de lutar para proteger a vida, não importando a dimensão.